Todas as vezes que viraliza um vídeo de pastor, de pastora, de pessoa religiosa que tem uma fala coerente, eu tomo muito cuidado antes de compartilhar. Dificilmente, raramente vocês vão me ver compartilhando qualquer coisa que seja até positiva, boa, né? Mas vinda de pessoas religiosas. Geralmente essas pessoas, elas pregam a Bíblia. E pessoas que pregam a Bíblia podem até ter alguma coerência em um ponto e outro. Mas, no geral, no todo, não tem. Elas pregam a Bíblia. Continuam propagando o sistema opressor. Como já sabemos, Helena Raquel viralizou. A forma como ela viralizou foi criticando líderes e denunciando igrejas. Denunciando supostos abusos, falando que os abusos ocorrem com mais frequência na igreja. Que ocorre com mais frequência nos lares cristãos, que a maioria dos líderes encobrem esses abusos, e imediatamente a consequência disso, de uma cultura que odeia o homem, que odeia o masculino, a reação dessa cultura é aplaudir. Feministas aplaudiram, Xuxa, ex-cristãos, se é que podemos dizer isso, como J.A., ela foi na Globo, etc. A mídia deu visibilidade para ela por causa disso. Porque um discurso de uma pastora em um evento como o Gideons, um evento totalmente pentecostal / neopentecostal, e a mídia, não vamos ser tolos, ela odeia os evangélicos, como abertamente eles falam. Você acha que há um preconceito com evangélicos? Você acha que ele tem fundamento? Uai, como não tem fundamento? Olha o que a gente tá vendo de evangélico hoje. Eu digo que a minha avó deve estar dando voltas no caixão. Por quê? Porque o evangélico de hoje é o que há de pior no ser humano. Virou o protótipo de um ser desprezível. Independentemente da teologia neopentecostal ser uma heresia e teologia de seita, a mídia não faz diferença sobre isso. Mas ainda assim, eles aplaudiram uma mulher pastora evangélica. Por quê? Porque o discurso dela foi um discurso que a gente equipara ao discurso que eles mesmos já fazem. É muito parecido. É um discurso que colocou a própria moral cristã em xeque, colocando os homens cristãos como abusadores. Já não basta, a própria mídia feminista já coloca os homens de modo geral como abusadores, não só os cristãos, não somente os cristãos. Aí chega uma pastora e fala isso, reforçando mais essa narrativa. Existem abusos reais, existem líderes que são perversos, na verdade são lobos em pele de cordeiro. E existem ciclos que vão encobrir pecados e estrutura. E para reforçar essa estrutura, não só na igreja evangélica. Um exemplo disso é o próprio João de Deus, que tinha todo um esquema de estrutura. E ela até citou isso, né, na entrevista que ela fez lá para Sadi, acho que ela é da Globo, aquela repórter lá, ela disse isso. O próprio João de Deus, né, em outras religiões, isso acontece. Mas esses problemas, eles estão sendo colocados como centrais na narrativa desta Helena Raquel. Está sendo colocado como esses problemas que são reais, eles estão sendo colocados como centrais na igreja, segundo a narrativa de Helena Raquel. Essa é a pergunta que a gente deve questionar. Isso é assim como ela coloca? Vamos mais uma vez falar sobre Helena Raquel nesse vídeo. Você que já conhece nosso conteúdo vai deixar logo seu like porque confia no nosso conteúdo. Se você não conhece a gente, não confia, meu convite é que você não deixe o like ainda, nem se inscreva. Faça isso ao final. Assista o vídeo até o final e assim considere, se gostar, considere deixar seu like e se inscrever. Romanos 12, versículo 2 fala para não nos conformarmos com este século, mas transformarmos pela renovação do nosso entendimento. O apóstolo Paulo, ele não está falando. Paulo diz para não nos conformarmos com o século,
como parece que a Helena está fazendo, não é mesmo? Querendo adaptar a pregação para agradar públicos. O bloco 1 é a tese moderna. A tese que ela coloca é a seguinte: a autoridade que existe por trás de um líder, ela produz ou incentiva essa estrutura para que tenha abuso. Essa tese acaba ganhando força porque, assim, existe abusos durante, se a gente pegar, obviamente, toda a igreja no mundo evangélico, em algum lugar vai ter abuso. Vão ter vários, teve escândalos aí recentes com teólogos famosos e tudo. Houve lugares sim onde encobriram. Existem líderes corruptos, como existe em toda religião, como eu disse, né? João de Deus, etc. E sim, pessoas manipuladoras às vezes têm a facilidade de chegar em certas posições. Geralmente as igrejas possuem líderes fiéis, né? Não são todos que se rendem aos problemas. Nem todas as estruturas são assim. Sempre que descoberto, esses pastores, eles são e devem também, né? São e devem ser denunciados, devem ser punidos. Esses lobos devem ser removidos do rebanho, de conduzir o rebanho, né? Porque na verdade vão estar trazendo problemas e prejuízos para o rebanho. O discurso da Helena, ela reforça teses de feministas que dizem que a Bíblia, se eu achar o vídeo de uma feminista esquerdista e etc falando disso, eu vou colocar aqui. É só olhar para ela. Ela é a face da opressão. A mulher, ela usa coque, ela cobre completamente o corpo dela, porque a igreja ensina que ela deve se cobrir completamente para ela não causar desejo nos outros homens. Então ela é a face da opressão. Quando ela fala que não é para a esquerda estar aplaudindo, porque ela é uma pastora, é uma crente, ela segue a Bíblia. O erro de muitos pastores e pessoas como a Helena Raquel, né, que se coloca nesse lugar, é achar que esses aplausos que ela está ganhando vêm de pessoas que vão apoiar o Evangelho de Cristo. E aí começa um perigo. O bloco 2 é quando um problema é usado para uma agenda maior. A cultura frequentemente pega um problema que é legítimo, que está acontecendo, como esse caso que a Helena levanta, e transforma em ferramenta ideológica. Lógico que essas pessoas que estão fora, como essas do Globo News, elas não estão preocupadas com o evangelho, com a igreja, nem apacentar, nem corrigir, nem tratar à luz da escritura, e sim em destruir as estruturas, tanto nas ideias, quanto mesmo fisicamente, a estrutura da igreja e do evangelho de Cristo. E eles são extremistas porque eles afirmam que a autoridade sempre é opressão, que liderança masculina sempre é, em tese, abusiva, que toda hierarquia já é uma violência, que toda tradição deve ser abolida. Aí está o porquê desses grupos estarem aplaudindo o discurso da Helena. Eles não estão interessados em combater abusos. Eles querem destruir a autoridade, destruir família, igreja, papéis bíblicos e o próprio evangelho. Vamos agora à resposta bíblica. A resposta bíblica, ela é presente na tradição reformada. Que os puritanos, eles levavam disciplina, santidade e correção moral com muita seriedade. E a solução para autoridades corruptas não é destruir essa autoridade que é devida a eles biblicamente, mas sim transformá-lo, mas sim capacitar pessoas vocacionadas para a liderança, como fala nas epístolas de Paulo, creio que é a Timóteo,
e outras aí. A verdade ideológica, esquerdista, revolucionária, ela destrói estruturas. Mas a mentalidade reformada, ela submete tudo na vida cristã à autoridade de Deus e à autoridade da palavra. O bloco 4 é a cultura moderna odeia hierarquia. Isso é óbvio, porque a cultura moderna, ela odeia tudo ligado à família, à igreja e à moralidade. As pessoas não querem ter autoridade sobre si, querem ser livres para tudo. Mas Deus estabelece governos na Bíblia, ordem, ofícios e legitima essas autoridades. Temos que ter cuidado para que essa mentalidade não entre nas igrejas, seja absorvida pelo discurso desse século. Bloco 5 é sobre o evangelicalismo moderno. As igrejas, o evangelicalismo moderno, abandonou o ensino bíblico, a catequese, a doutrina, disciplina, profundidade teológica. O resultado disso são crentes emocionados, crentes que vivem de experiência. E uma igreja que vive de experiência, ela é facilmente levada por narrativas modernas e facilmente se adapta ao moderno. Porque quando falta teologia, cosmovisão e firmeza doutrinária, a cultura que discipula os crentes. No bloco 6 vamos tratar um ponto central que muitos não percebem. Abusos existem, sim, existem. Mas a justiça bíblica, ela é uma militância emocional? Não, a igreja deve denunciar pecados. A igreja não pode se adaptar à teologia moderna. Os crentes precisam desenvolver discernimento. E a solução não é destruir a autoridade bíblica, é restaurar a autoridade piedosa, responsável e submissa à palavra. A igreja precisa voltar à tradição histórica, disciplina, catequese, pregação expositiva, santidade e governo bíblico. Se você gostou do conteúdo, agora você pode deixar seu like, se inscrever, mas o mais importante é compartilhar para quem precisar. E eu quero te convidar para assistir esse vídeo aqui.